Meus irmãos, mais uma vez aqui estamos para estudar a Declaração de Fé da Fraternidade Reformada Mundial, aquele documento que a gente já está estudando há alguns domingos. Nós estamos hoje na aula 13, gostaria que você me acompanhasse. Para quem está chegando por agora ou não pegou o estudo desde o início, nós estamos falando sobre a doutrina de Deus. Bruno, esse nome doutrina é tão difícil para a gente compreender, para a gente entender. A gente está num contexto evangélico que não trabalha muito essa terminologia, né? Doutrina é tudo aquilo que nós entendemos como estudo a respeito de alguma coisa. A doutrina de Deus é o estudo a respeito de Deus. Então nós estamos aqui para aprender e entender e compreender aquilo que pode ser compreendido a respeito do nosso Deus. Nem todas as respostas nós vamos ter. Nem tudo que a gente gostaria de entender, a gente vai entender, mas boa parte do que nós vamos questionar ao longo da nossa história, nós vamos entender, nós podemos compreender através da revelação que o Senhor um dia fez na natureza, no governo providencial, nas coisas que foram criadas, na nossa consciência e a revelação especial, a revelação prima, a obra-prima de Deus, que é as Escrituras. Então, tudo que a gente estuda a respeito disso, a gente chama de doutrina. Não é só na teologia que existe essa palavra. Tem várias outras áreas do conhecimento, nós também podemos usar doutrina, né? Doutrina, as doutrinas do direito, as doutrinas da área da saúde, enfim, várias outras áreas do conhecimento humano. Mas, a respeito aqui das nossas aulas, nós estamos vendo sobre o estudo da divindade, o estudo de Deus ou a doutrina a respeito de Deus. Eu gostaria que você abrisse o seu documento. Nós aqui estamos no item 4, o item 4 que fala sobre a autorrevelação do Criador ao seu povo da aliança. Nós já vimos quem era esse povo da aliança, ou quem foi o povo da aliança, que foi o povo de Israel. E nós estamos no parágrafo 2º. Gostaria que você me acompanhasse. O parágrafo 2º é um parágrafo muito grande, eu quis parti-lo no meio. Então a gente vai ver a primeira parte do parágrafo na aula de hoje e a segunda parte do parágrafo na domingo da semana que vem. Bom, vamos ler a primeira parte do parágrafo que diz o seguinte: a autorrevelação de Deus no Antigo e Novo Testamentos é exata e suficiente para os seres humanos o conhecerem, amarem e servirem. No entanto, tal conhecimento de Deus não pode ser completo, porque há muito acerca de Deus que não pode ser conhecido por nós, e há certas coisas que podem ser conhecidas pela experiência, pelo pragmatismo, né, pela nossa prática, mas não podem ser plenamente expressadas em linguagem humana. É uma parte extremamente interessante, profunda. Eu vou tentar trazer aqui alguns pontos e algumas coisas a gente já viu, eu vou só dar uma passada, outras coisas a gente vai aprofundar, tentar entender o que a declaração está querendo nos dizer neste ponto. Bom, a primeira frase: a autorrevelação de Deus no Antigo e Novo Testamentos é exata e suficiente para os seres humanos o conhecerem, amarem e servirem. Nós já vimos que a Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Nós temos uma coleção de livros no Antigo Testamento, mais exatamente de 39 livros, que foram todos escritos no contexto dos hebreus, do povo de Israel. O último livro provavelmente foi escrito ali em torno de 430, 410 a.C. O Novo Testamento, uma coleção de 27 livros, todos escritos no contexto do primeiro século, nenhum foi escrito depois. Todos os outros livros que surgiram depois não foram considerados pela igreja como inspirados por Deus. Então, livros canônicos, né? Lembrando que essa palavra cânon, o cânon, no contexto bíblico, era uma régua de medir e dava uma medida exata. Então, os livros canônicos são livros que foram mensurados e eles têm exatamente aquele padrão pelo qual a igreja entendeu que eram livros sagrados, que eram livros inspirados por Deus. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos uma revelação de Deus. Eu tenho certeza que você, que já tem um tempo de caminhada cristã, você já ouviu a expressão revelação progressiva de Deus.
Isso é muito importante para o nosso contexto. Por que é importante para o nosso contexto? A revelação de Deus, ela começa em Gênesis e ela vai progredindo ao longo da história da humanidade e até chegar no ápice que a gente considera Jesus Cristo, né, o Messias. Na verdade, nem a gente considera, as Escrituras consideram o ápice da revelação, o próprio Filho de Deus e os ensinamentos dos apóstolos. Isso é o ápice da revelação. A revelação de Deus no Antigo Testamento, ela vai aumentando, né, como se fosse um foco de luz, até chegar na revelação máxima na era cristã, no primeiro século, com a vinda, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que se eu pego o Antigo Testamento e desligo ele do Novo Testamento, o Novo Testamento perde completamente o seu sentido, o seu significado. Da mesma sorte, se eu pego o Novo Testamento e retiro ele da revelação de Deus, da revelação do propósito de Deus, do propósito eterno de Deus, nós perdemos completamente o sentido. É aí que surgem as diversas religiões, os diversos seitas e segmentos religiosos diferentes, porque cortam, amputam ou aumentam livros à revelação inspirada por Deus, que foi considerada desde o nascimento do cristianismo, 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. A revelação de Deus, ela acontece no Antigo e no Novo Testamento. E ela é suficiente para nós, seres humanos, criaturas, criadas à imagem e semelhança de Deus, que um dia caímos e um dia fomos chamados por Deus e Deus nos restaurou, redimiu o nosso coração. Ela é suficiente para nós conhecermos a Deus, amarmos e servirmos a Ele no que nós precisamos aqui na nossa vida terrena. Deus se auto-revelou a nós nos termos e nas necessidades que temos para salvação e relacionamento com Ele. É importante que isso aqui fique claro, porque Deus, Ele se revelou ao ser humano e essa revelação, ela é suficiente para nós termos um relacionamento com Deus. Um relacionamento íntimo com Deus. Existe uma brincadeira que muitas pessoas fazem com os presbiterianos, especialmente, né, chamando eles de sorveterianos. Às vezes até mesmo a gente nos autodenomina assim, né, sorveterianos, ou uma igreja fria, uma igreja gelada. Em certo aspecto, a gente realmente é visto pelos nossos irmãos pentecostais como uma igreja mais fria, uma igreja mais menos emotiva, porque nós temos fundamentos religiosos para isso, nós temos fundamentos doutrinários para isso. Entendemos que o culto é racional, entendemos que Deus passa sim pelas emoções, mas aquilo que é feito nas emoções e não é tratado no racional, não adianta. Não faz mudanças definitivas. As mudanças causadas somente na paixão, nas emoções, elas não são mudanças que se sustentam ao longo da história do ser humano. Por isso que nós vemos tanta gente entrando muitas vezes em igrejas carismáticas e saindo muitas vezes, porque não foi de fato convertido. Foi tocado nas suas emoções, e o ser humano, para ser tocado nas suas emoções, basta uma música que tem uma boa melodia, que tem um bom conteúdo, que mexe com as emoções nossas, que mexe com os nossos sentimentos, e aí nós somos tocados. E muitas vezes isso é confundido com conversão. Eu não estou dizendo que Deus não possa nos tocar a tal ponto de fazer o crente chorar, de fazer o crente se condoer por dentro, né? De fazer o crente se emocionar de fato. É óbvio que Deus pode e muitas vezes faz isso conosco. Principalmente quando Ele nos surpreende com a sua bondade. Muitas vezes eu paro e penso, Deus, como o Senhor é bom, apesar da maldade que há dentro de mim. Eu tenho certeza que você muitas vezes para e pensa, eu tenho muito mais daquilo que eu mereço. Deus me abençoa muito mais daquilo que de fato eu merecia, porque eu falho, eu peco, algumas vezes eu sou imoral na minha mente e o Senhor continua a nos abençoar.
A revelação de Deus nas Escrituras, ela nos mostra este Deus. A gente vai ver aqui ao longo das aulas alguns atributos de Deus. Nós vamos ver essa bondade que nos constrange, essa misericórdia que nos constrange, esse perdão, Deus perdoador que perdoa e perdoa de novo, desde que nos arrependamos profundamente dos nossos pecados. Esse relacionamento com Deus, ele precisa ser um relacionamento íntimo, precisa ser um relacionamento pessoal. Então, quando muitas vezes nós somos chamados sorveterianos, que seja apenas pela rigidez na sã doutrina, rigidez naquilo que é correto, naquilo que é bíblico, e tudo aquilo que não for bíblico ou puder ser provado pelas Escrituras, nós rechaçamos. Pode fazer chover canivete do céu. Se não está nas Escrituras, nós não consideramos aquilo como algo vindo de Deus, como algo vindo do nosso Criador, do nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, o que eu quero, finalizando esta parte aqui, o que eu quero instigar você, se você não tem tido um relacionamento íntimo com o seu Deus, com aquele que você vai habitar a eternidade inteira, imagina viver a eternidade inteira com alguém que você não conhece. Não é possível. Isso não é possível. Gostaria de estimular você a buscar um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Muitas vezes, por causa dos abusos do meio pentecostal e coisas que a gente até mesmo desacredita, a gente tende a correr para o outro lado. E isso está errado. Isso está errado. Não buscar um relacionamento com o Espírito Santo, não buscar ser cheio do Espírito Santo, isso está errado. Nós temos várias passagens bíblicas, vários mandamentos bíblicos que nos buscam ser cheios do Espírito Santo. Não um batismo com o Espírito Santo, porque na nossa conversão, quando o Senhor nos chamou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, Ele nos batizou com o Espírito Santo. Não é possível ter crente sem ser batizado pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1 diz que todo aquele que foi chamado pelo Senhor, todo aquele que foi predestinado pelo Deus Todo-Poderoso lá na eternidade passada, foi também selado com o Espírito Santo da promessa. Não existe crente sem que o Espírito Santo habite no seu coração. Mas a Bíblia também nos ordena: não extingais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Mas muito pelo contrário, sede cheios do Espírito Santo, ou buscar ser cheio do Espírito Santo. Como que nós podemos instigar e apagar o Espírito Santo? Através dos pecados, através de não buscar a Deus, oração, leitura da palavra, comunhão com Deus, louvores, comunhão com a igreja, tudo isso a gente vai apagando o Espírito Santo dentro de nós, de tal forma que chega um momento que as nossas linhas de diferença, os nossos limites com o mundo começam a ficar bem tênues, até mesmo difíceis da gente separar. De fato é um cristão? De fato é um homem que foi separado por Deus? Então eu estimulo você, meu irmão, busque relacionamento, intimidade, comunhão com Deus, porque está disponível através das Escrituras. A revelação foi limitada ao que o homem precisa e consegue compreender sobre Deus. Ao mesmo tempo que a gente busca conhecer a Deus, ao mesmo tempo que a gente busca ter comunhão com Deus, e nós temos uma Bíblia vasta, uma natureza vasta, um governo providencial vasto para a gente compreender a respeito de Deus. Essa revelação que Deus fez na natureza, né, no governo sobre todas as coisas e mais especificamente nas Escrituras. Essa revelação ela foi limitada. Existe uma série de razões por ela ter sido limitada, mas o nosso conhecimento a respeito de Deus ele foi limitado até um certo ponto. Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18. Gostaria que você, se tiver a oportunidade, abrisse a sua Bíblia também. Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18 diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Então nós recebemos, na verdade, a oportunidade e a chancela de conhecermos a Deus, ou de termos pleno conhecimento do mistério de Deus. E Paulo esclarece qual era o mistério de Deus, a saber, Jesus Cristo, seu Filho, que morreu numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para que nós também pudéssemos morrer um dia e ressuscitar com Cristo. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então um dia o Senhor nos revelou Jesus Cristo através das sagradas letras, através das sagradas escrituras, e essa revelação veio como conhecimento. Por isso, meus irmãos, que nós muitas vezes batemos na tecla. O nosso culto, ou a nossa relação com Deus, ela passa através da compreensão, através do entendimento, através da minha racionalidade. Como eu vou compreender, como eu vou ter relacionamento com Deus se eu não usar a minha razão? Se for apenas através dos sentimentos ou das emoções, se eu não estiver sentindo Deus aqui nesse momento, é porque esse lugar aqui não é de Deus. Você já viu? Tem muita gente que fala isso. Eu gosto de ir naquela igreja lá, fulana de tal, porque lá eu me sinto bem. Será que o sentir, será que o sentimento, a emoção, é um balizador? Ou um instrumento que a gente pode julgar se ali é um lugar bom ou ruim? Será que é confiável? Ou qual deve ser o nosso instrumento de julgamento para que igreja A, B, C ou D seja uma igreja em que Deus está presente, em que Deus está agindo e que de fato é uma igreja bíblica? Os sentimentos nossos, meus irmãos, eles muitas vezes falham, porque eles estão manchados pelo pecado. Existe uma natureza ainda no crente, além da natureza implantada pelo Espírito Santo, nós já falamos isso em aulas passadas, que bagunça, permeia, penetra ainda todas as áreas do nosso ser e das nossas capacidades, inclusive os nossos sentimentos. Muitas vezes eles são enganados pela nossa própria natureza carnal. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Abra também a sua Bíblia aí. Carta do apóstolo Pedro, aquele apóstolo extremamente ousado, que andou sobre as águas, que disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e posteriormente foi repreendido por Deus, porque estava tentando dissuadir Deus, ou Jesus, o Deus Filho, Jesus, da morte na cruz. Este Pedro. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Meus irmãos, se nós temos que crescer na graça, no favor, nas bênçãos, na misericórdia de Deus, não deveríamos também crescer no conhecimento a respeito de Jesus Cristo? Olha quão profundo é isso. Não é apenas na graça, mas nós precisamos conhecer. Como eu conheço o Filho de Deus? Como eu conheço o Deus Todo-Poderoso? Somente através das Escrituras, que é a revelação específica dada por Deus ao seu povo, aos eleitos. Próximo slide. Eu fiz questão de colocar aqui uma citação de um teólogo bastante famoso do século passado, que eu achei interessante. Vamos ler juntos. A igreja cristã confessa, por um lado, que Deus é o incompreensível. É impossível nós compreendermos o Deus bíblico, o Deus eterno, na sua magnitude, na sua grandeza. Mas também, por outro lado, que ele pode ser reconhecido e que conhecê-lo é um requisito absoluto para a salvação. Meus irmãos, nós precisamos buscar conhecer a Deus. Você tem buscado conhecer a Deus através das Escrituras? Você tem separado um tempo para ler a sua Bíblia? Para ler a palavra de Deus? Você tem tirado um tempo para
para ter comunhão com Deus através das sagradas letras? Ou isso acontece apenas no culto de domingo? Ou eventualmente, o dia que está mais tranquilo, chega mais cedo em casa? Eu preciso reconhecer, buscar conhecer, porque isso é um requisito absoluto para a salvação, meus irmãos. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos conhecer quem Ele é para a gente parar de falar besteira, para a gente parar de dar conselhos errados para as pessoas, baseado no pragmatismo, na prática, baseado no modernismo, nas múltiplas verdades que existem, ou nas supostas múltiplas verdades que existem no mundo contemporâneo. Nós temos que conhecer a Deus para trazer alimento sólido para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para a igreja de Deus. Eu só consigo trazer alimento que sustenta quando eu conheço a Deus através das Escrituras. Outra frase ainda do Berkhoff diz o seguinte: todo nosso conhecimento de Deus é derivado da sua auto-revelação, na natureza e na Escritura. E o logos aqui é a palavra que a gente utiliza para falar da palavra de Deus, né? Das Escrituras. Logos ou rema são sinônimos. Não tem outra fonte de conhecimento a respeito de Deus. Nós já comentamos isso em aulas passadas também, e tem muita gente, principalmente do Ocidente, querendo buscar verdades a respeito de Deus em outras religiões. A nossa fonte sobre Deus, sobre reino de Deus, sobre a eternidade, sobre nós mesmos, ela está nas Escrituras, nas sagradas letras. Todo o nosso conhecimento de Deus é derivado da revelação que Deus fez nas sagradas letras e na natureza. No entanto, tal conhecimento de Deus não pode ser completo. No entanto, tal conhecimento de Deus não pode ser completo. Por que que esse conhecimento a respeito de Deus não pode ser completo? É impossível para a mente humana compreender a totalidade de Deus. Deus na sua grandeza. O pecado, a limitação da criatura e a intenção de Deus limitam o entendimento. Olha que interessante. O pecado nos impede de ver a Deus como Ele é. A limitação da criatura, nós somos criados por Deus muito menores do que Deus. Por isso nós não somos pequenos deuses como alguns pastores infelizmente gostam, né, ou estão falando por aí. Nós não somos pequenos deuses, nós somos criados como criaturas muito menores do que Deus, menor até mesmo do que os anjos. E a intenção de Deus não foi revelar-se completamente para nós. O que Ele quis que nós conhecêssemos a respeito dele foi revelado na natureza e nas Escrituras. Isso nós podemos ter certeza. E também porque Deus é um ser outro, é uma outra raça, por assim dizer, um outro ser completamente distinto dos seres humanos. A Bíblia utiliza sim sentimentos, ações para falar a respeito de Deus, para que seja mais fácil de nós entendermos essa relação com o Criador. Mas Deus é outro ser. Para a gente finalizar, esse é o nosso último slide de conteúdo, porque há muito acerca de Deus que não pode ser conhecido por nós, e há certas coisas que podem ser conhecidas pela experiência, mas não podem ser plenamente expressadas em linguagem humana. Esse versículo, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, ele é clássico, né? Moisés escreveu isso num contexto falando para o povo de Israel, às margens da terra prometida. Moisés, nos seus 3 discursos que ele faz lá nas planícies de Moabe, no seu último discurso, Moisés solta esta preciosidade, né? Que diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas, as coisas escondidas, ocultas, pertencem ao Senhor nosso Deus.
Porém, aquelas coisas que foram reveladas, as sagradas letras, nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, meus irmãos, se muitas vezes a gente procura entender coisas que não foram reveladas, nós estamos andando em terreno de ninguém, por assim dizer. Aquilo que foi revelado, aquilo que Deus quis que nós conhecêssemos, que nós tivéssemos entendimento, aquilo foi revelado nas sagradas letras. As coisas encobertas nós deixamos para o Senhor nosso Deus. As experiências com Deus, oração, comunhão, o encher-se do Espírito Santo e até mesmo a vida prática, a gente não expressa em linguagem humana. É importante porque, novamente, muitas vezes a gente tende a ir para o lado da sequidão, o lado da geleza, o lado da frieza espiritual. E é muito pelo contrário o que a Bíblia nos ordena ou nos orienta. Nós precisamos ter sim experiências com Deus, experiências de oração, de orar, de buscar a Deus, de ter comunhão com esse Deus, de se encher do Espírito Santo, de buscar ser cheio do Espírito Santo. Senhor, me encha do teu Santo Espírito. Isso deve ser um clamor do crente, diuturnamente. E até mesmo a nossa vida prática, ela precisa ser recheada de comunhão com Deus, de experiências. Está no trabalho, está numa reunião de amigos, numa roda de amigos, está num restaurante. Em qualquer lugar nós precisamos ter experiências com Deus. Isso é mandatório para o crente. Se você não tem tido essa vida experiencial com Deus, busque isso. E nós temos que tomar cuidado, porque todas as vezes que a gente fala de experiências, experiências místicas, sobrenaturais com Deus, a gente pode tendenciar a cair num erro que acontece muito frequentemente. As experiências com Deus ou com a divindade não produzem doutrinas. Nós temos que lembrar disso. Aquilo que Deus falou com você, aquilo que Deus falou comigo, aquilo que Deus me mostrou, aquilo que Deus me fez viver, aquilo é individual. É uma experiência individual para cada pessoa. Se aquilo não está revelado nas Escrituras para que todos tenham aquela mesma experiência, a gente não pode fazer disso doutrina. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes os cristãos evangélicos, eles tendem a construir igrejas, a construir ministérios em cima de experiências individuais. Experiências que Deus concedeu para uma determinada pessoa específica. E isso não produz doutrina, isso não produz teologia, isso não produz regras que são válidas para todos os cristãos de todas as épocas. Meus irmãos, espero que tenha ficado um pouco claro essa relação nossa com o Criador, das coisas que foram reveladas e das coisas que estão encobertas, a autorrevelação de Deus que aconteceu no Antigo e no Novo Testamento, que por mais que é grandiosa, por mais que é magnífica, nós ainda temos muito o que conhecer do Senhor nosso Deus, e nós vamos ter uma eternidade inteira para isso. Por isso nós não podemos dizer que nós conhecemos a Deus de forma exaurida. Por isso você que tem 40 anos de carreira cristã, o que eu vou fazer na igreja? Eu vou ouvir a mesma palavra, já conheço a Bíblia de cor e salteado. Será mesmo que você exauriu o seu conhecimento a respeito de Deus? Existe algo maravilhoso das Escrituras, que você pode ler a mesma passagem 100 vezes. Deus pode falar com você 100 vezes de forma diferente. Não que ele vai trazer sentidos diferentes das Escrituras, mas ele vai aplicar aquela passagem para formas diferentes ou para situações diferentes na sua vida. Toda passagem bíblica ele tem apenas um sentido. A passagem bíblica, a Bíblia, ela foi escrita para um sentido. Cada autor teve um sentido específico quando escreveu o seu livro ou o seu determinado texto. Estou dizendo que as aplicações, elas podem ser inúmeras, de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, de acordo com as experiências que Deus está nos proporcionando. A aplicação daquela passagem para nós, ela pode ser diferente para A, B, C e até mesmo para a mesma pessoa em diversos momentos na sua vida. Portanto, busque a Deus.
através da palavra, busque a Deus através da oração, tenha comunhão com o Senhor Deus, não seja um crente apenas de oração. Glória a Deus pela oração, mas a oração sozinha ela não se sustenta se ela não for baseada, solidificada nas Escrituras. Que Deus possa abençoar a sua semana, que Deus possa fazer prosperar os seus caminhos, que Deus possa proteger a sua família, os seus, que Deus possa proteger a igreja dele, a nossa igreja, os nossos presbíteros, os nossos diáconos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Senhor, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por esta palavra. Ensina-nos, Deus, a conhecer o Senhor, a buscar conhecimento, intimidade, relacionamento com o Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Pai. Não permita que nós tenhamos apenas conhecimento mental e isso não desça para o nosso coração, não vá até as nossas mãos e os nossos pés, mas que o Senhor possa aplicar e que nós possamos refletir e aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa prática, na nossa rotina de trabalho, de estudos, Pai. Nós precisamos do Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Meus irmãos, que todos tenham uma semana abençoada com a misericórdia e com a graça do nosso Deus. Amém.